Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui para gravar um vídeo hoje para vocês. E o vídeo que eu vou gravar hoje é um assunto que eu vi alguns não, vou falar a verdade. Eu vi um comentário em um vídeo anterior e eu resolvi gravar porque, na verdade, lembra que eu tinha falado para vocês que eu tinha uma listinha de alguns vídeos que eu já pretendia gravar? Então, como esse assunto já estava naquela listinha, então eu falei assim, já vou aproveitar e gravar esse vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a forma que eu faço a leitura da Bíblia. Então eu vou gravar para vocês como eu faço a leitura da Bíblia, como que eu tenho me organizado assim para poder ler a Bíblia. Eu fiquei um tempo assim sem ler, mas a gente precisa ler diariamente a palavra de Deus, porque é isso que vai alimentar a gente, é isso que vai aumentar a nossa fé, que vai fazer a gente ter comunhão com Deus, é a leitura da palavra. Então, assim, a gente tem que criar esse hábito diariamente de fazer a leitura da palavra de Deus, tá? Eu vou mostrar para vocês a Bíblia que eu amo. Tá? Eu tenho várias Bíblias, mas tem uma que eu amo, que é essa daqui. Ela é bem antiga. Tá vendo essa capa aqui? É a mesma desse papel de parede, que como sobrou um pedaço, aí eu peguei e encapei, porque a capa dela, como ela é bem antiga, já tava bem ruim, tava se desfazendo, tava só pela misericórdia. Eu peguei um pedacinho do papel e encapei ela, porque é uma Bíblia muito boa e eu amo ela, eu vou explicar o porquê pra vocês, tá? Então ela é uma Bíblia bem grossa. Eu gosto dela porque, ao contrário, tá aqui. Eu gosto dela, ela é a Bíblia da mulher, porque ela tem estudo. Então vamos supor, eu estou lendo aqui nessa parte, aí eu vou fazer essa leitura. No finalzinho aqui tem um estudo, vai ter uma explicação sobre o que foi lido, e aqui tem algumas outras partes da Bíblia, então vai sempre interligando. Vamos supor, você lê uma parte aqui, aqui no estudo vai estar falando outras partes da Bíblia onde está falando sobre isso também. Então, quando eu tô lendo ela, eu sempre, geralmente, eu tô aqui, aí eu dou uma paradinha, vou lá, procuro do outro lado. Inclusive aqui onde eu abri também, mostrando aqui pra vocês, eu dobrei porque daqui é o que eu tava lendo hoje. Então aqui eu sempre grifo, ou então passo uma canetinha, ou então lápis de cor, nas partes que eu acho importante para eu depois estar lendo, né, novamente. Então esse daqui eu gosto de fazer também, eu sempre faço, porque eu acho que fica legal, até mesmo depois de um tempo você pega a Bíblia para ler, aí você vê essa parte assim, você fala, poxa, alguma coisa eu tinha marcado lá, e aí você relembra. Então isso daqui é bem legal. Assim, essa Bíblia é uma Bíblia antiga, eu comprei ela, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012, então ela já tem bastante tempo comigo, mas eu amo ela por causa desse estudo. Então assim, eu tenho outras Bíblias mais novas, mas eu gosto dessa aqui, em específico, por causa do estudo. Então eu gosto muito. Aí ela tem também umas partes que, por exemplo, os ensinamentos, vamos supor, aqui na palavra que tá Provérbios 13 e 14. Aí aqui vai ter um ensinamento, aí vai falar herança, tesouros para a próxima geração. Aí tem outros ensinamentos sobre família, sexualidade, filhos. Então, assim, essa Bíblia para mim é maravilhosa para estudo, tá? Eu tenho essa outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia mais novinha. Essa daqui eu comprei mais para ler ela e também colorir, porque eu gosto de colorir. Uma Bíblia que é uma Bíblia mais simples, né? Não tem estudo, não tem nada. Então, assim, é uma Bíblia que eu comprei para ficar lendo e rabiscando e fazer rascunho nela, porque é uma Bíblia mais simples, tá? Então, vou explicar agora para vocês o que eu faço. Geralmente não. Eu tenho a minha Bíblia, que é a Bíblia que eu vou ler, que eu leio todos os dias. Então, sempre eu faço o seguinte, eu tomo meu café da manhã. Depois de tomar o café, eu sempre deixo assim a Bíblia do lado e o caderninho, um caderninho de anotações. Então, eu tomo café, pego a minha Bíblia e leio. Aí eu vou lendo.
e fazendo anotações. Esse caderno, gente, eu sempre uso para palavras que às vezes eu lembro, ou então alguma promessa de Deus para mim, ou então palavras que o próprio Deus falou para mim, para anotações, porque sempre é bom a gente anotar e depois de um tempo a gente vai ler aquilo ali vai ser muito bom pra gente. Então eu gosto de ter um caderninho. Então, a minha forma que eu gosto de ler a Bíblia é assim, tem várias formas de ler, mas a forma que eu gosto de ler é do início pro final. É a forma que eu comecei a ler, é do início pro final. Então eu fui lá. Nunca tinha lido a Bíblia, eu sempre lia assim pedacinhos de salmos, provérbios, acho que todo mundo faz isso, fica lendo por pedaços. Mas a vida não é só salmos, a gente sabe que a vida não é só salmos, a vida também é Jó, né? Então a gente tem que ler todas as partes da Bíblia. Então eu leio 3 folhas por dia, na parte da manhã. 3 folhas é bastante coisa, né? Porque essas folhas aqui, as letras são bem pequenininhas. Tá vendo? Eu pego 3 folhas e leio. Aqui eu já tô mais pra frente. Mas quando eu iniciei, eu comecei aqui. Eu comecei do primeiro, comecei de Gênesis, lia 3 folhas. Eu li essas 3 folhas, eu pegava, ia pra parte de estudo e fazia o estudo, lia aonde o estudo estava mandando ir também e fazia as anotações, né? Inclusive tem até uma anotação aqui que eu vou mostrar para vocês, a anotação que eu gosto de fazer. Então eu pego uma folhinha ou então um caderno e aí tudo que eu li naquele dia eu faço um breve resumo de tudo e deixo aqui no meio da Bíblia ou no caderno se eu anotar no caderno. Por que é bom você ler dessa forma? Porque você não apenas vai ler, você vai fixar, porque você está escrevendo, né? Você lê sobre Gênesis aqui, você vai lá no Novo Testamento e você vai ler também, e aí uma coisa vai interligar com a outra e você vai começar a falar, nossa, mas aqui faz todo sentido, aqui para isso acontecer, aquilo ter acontecido. Então eu acho importante você começar a ler do Antigo Testamento e depois ir para o Novo Testamento, tá? Mas são formas de leitura. Eu vi muita gente também falando, eu não testei, mas eu vi muita gente falando que lê o Antigo e o Novo Testamento junto. Então lê um pouco, 2 folhas do Antigo, 2 folhas do Novo Testamento juntos. E aí vai batendo uma coisa com a outra, tá? Eu não sei porque eu ainda não li dessa forma. Eu gosto sempre de ler do começo e isso é a leitura que eu faço no devocional, tá? Na parte da manhã, que é o meu devocional. Eu vou fazendo, sempre seguindo a Bíblia, né? Seguindo as páginas para fazer toda a leitura. E durante o dia, às vezes eu ouço uma pregação e aí vai falar sobre algo da Bíblia, então eu vou pegar a Bíblia, vou ler. Às vezes eu faço durante o dia, eu tenho uma palavra, então pelo próprio aplicativo que eu gosto de utilizar, vai falar uma palavra, então eu vou buscar na Bíblia. Então a gente sempre tem que estar tendo esse hábito de ler a Bíblia, só que não só ler ali as 3 páginas por dia. Tudo que acontecer durante o dia, você também pegar a Bíblia e ler, porque você vai começar a bater uma coisa com a outra. Isso daí, explicando, às vezes fica até um pouco confuso, né? Um pouco difícil de entender. Mas na hora que você começa a ler, você vai ver que uma coisa vai se encaixando com a outra. E aquela coisa também, né? A gente só precisa começar. A gente não precisa falar, eu não vou entender. Não, começa. Toda vez quando eu vou começar a fazer a leitura da Bíblia, eu oro e peço para Deus me dar discernimento, me dar sabedoria, para que as palavras elas não venham somente passar pelos meus olhos, mas para que elas venham passar dentro dos meus olhos e ficarem guardadas e fixadas dentro do meu coração. Então isso daí é uma outra coisa muito importante. Quando você for fazer a leitura da Bíblia, faz uma oração pedindo para Deus te dar discernimento, sabedoria, para que você consiga entender e fixar a palavra de Deus no seu coração, tá? Então, a forma que você lê a Bíblia, você pode começar do Antigo Testamento e ir página por página até o final da Bíblia. Você pode começar lendo Antigo e Novo ao mesmo tempo,
ou você pode pegar um cronograma de leitura. Tem alguns na internet. Tem uma outra forma que eu vi aqui nessa Bíblia aqui de estudo, que ele fala para você dividir a Bíblia em 6 sessões principais, que seria, deixa eu ver aqui, ó, Gênesis, Josué, Jó, Isaías, Mateus e Romanos. Então você divide nesses 6 livros, e aí cada dia você lê um capítulo de cada um desses livros consecutivos, nessa ordem. E conforme você mesmo, conforme for lendo, você vai ver qual é a forma que fica melhor para você, que você entende melhor. E o que a gente precisa é começar, é pegar uma Bíblia que você goste de fazer a leitura, começa a ler, não tem importância, começa a ler da onde você quiser, vai marcando tudo que você lê, para que depois, no outro dia que você lê, você comece da parte que você não leu. Então, por mais que você não comece do início lá do Antigo Testamento, você comece do meio da Bíblia, marca tudo que você vai lendo, e tudo que você for lendo, faz um resumo, que é para fixar. E também, uma outra coisa legal também de se fazer, quando você termina de ler, você faz uma oração. E aí na oração você conversa com Deus, você fala assim: Deus, eu li a tua palavra e lá está escrito isso. Eu gostaria que da mesma forma fosse na minha vida, que acontecesse na minha vida, porque o Senhor é o mesmo que fez naquela época, o Senhor pode fazer hoje também. Então conversar sobre a Bíblia com Deus. E isso daí também é uma coisa muito legal, que você vai fixar mais ainda e você vai criar esse hábito de familiarizar a Bíblia no teu dia a dia, nas suas orações, né? Então, seria isso. Primeiro, comece a leitura. Apenas abra a Bíblia e comece a ler. Tudo que você lê, faça um resumo, coloque isso no teu dia a dia. Você vai ver que quando você criar o hábito de fazer a leitura, você vai mudando, você vai ter situações na tua vida que você vai lembrar do que estava escrito lá na palavra de Deus e você vai colocar em prática aquilo que você leu. Então, começa a fazer a leitura da palavra, começa a pôr em prática, e Deus ele vai se revelar cada dia mais para você, tá? Conforme a gente vai lendo, Deus ele vai se revelando, e aí a gente vai vendo o quanto que Deus é maravilhoso, né? Porque ele fala com a gente só tem que estar disposto a ouvir o que Deus quer falar. Muitas vezes a gente está com as nossas emoções, a gente está com a nossa mente tão ligada em acontecimentos externos, nas coisas da família, nas coisas da escola, da faculdade, do trabalho. A gente está tão ligado nas redes sociais, na internet, a gente não consegue ouvir o que Deus fala, porque a gente tem muitas coisas, muitas distrações. Então, a partir do momento que você cria esse hábito de leitura da palavra, você cria o hábito de todo dia parar, saber que aquele horário ali é o horário que você tem para falar com Deus, você começa a ouvir Deus falar. Porque Deus ele quer falar com todos nós, ele quer falar com a gente todos os dias. Mas a gente às vezes não consegue ouvir, porque tem tantas distrações, e a gente não consegue ouvir o que Deus está falando. E quando você cria esse hábito da leitura da palavra, é um momento seu e de Deus. Você vai começar a ouvir Deus falar claramente com você. Como eu falei, eu faço sempre na hora do café da manhã, tomo meu café e eu já aproveito para fazer a leitura e para fazer minha oração. Aí, né, você tem que ver um horário que fica melhor para você, mas cria esse hábito de fazer a leitura. Você pode falar assim: mas eu não tenho tempo porque eu acordo muito cedo para ir para a faculdade, acordo muito cedo para ir trabalhar. Gente, dá tempo, arruma tempo. Se você acorda às 6 horas da manhã, começa a acordar às 5h30. Tenha meia hora para falar com Deus. Se você não consegue na parte da manhã porque é muito corrido, chega da faculdade, chega do trabalho, tira nem que seja 10 minutos, 20 minutos, para você desligar tudo, para você ficar focado somente em falar com Deus, somente a ouvir o que Deus tem para falar com você. A princípio pode ser que você comece a fazer a leitura e não entenda. Você não vai entender muito bem aquilo, mas conforme os dias forem passando, você vai começar a criar intimidade com Deus.
Da mesma forma que quando você conhece uma pessoa nova, você já consegue chegar e se abrir para a pessoa? Às vezes sim, mas geralmente a gente não consegue, né? Só que conforme a gente vai criando intimidade com a pessoa, você vai se abrindo, você vai ouvindo a pessoa, você vai criando afeição pela pessoa. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Conforme você for lendo, você vai entrar dentro daquilo, você vai viver aquilo e você vai ficar o dia inteiro pensando nas coisas de Deus. Você vai ter sede de acordar no outro dia, pegar a Bíblia e ler e ouvir o que Deus tem para falar com você. Deus, ele quer falar. Deus, ele quer falar, mas a gente muitas vezes não consegue ouvir. Então, deixa Deus falar com você. Cria esse hábito e eu creio que Deus vai mudar, vai transformar totalmente a vida de vocês, tá bom? Acho que por hoje é só. Um grande beijo, Deus abençoe. Escreva aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês têm alguma dúvida, ideias de vídeos. Escreve aqui nos comentários se você já lê a Bíblia, se você lê de uma outra forma, qual a forma que você lê. Isso daí é muito legal porque a gente vai trocando informações, tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para uma pessoa especial e até a próxima, se Deus quiser. Beijos, fica com Deus.